Olá, pessoal, eu sou a Vitória, aluna de graduação do curso de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de Fora e participo do projeto de iniciação científica orientada pela professora Leda Lucinda, cujo nome é Viabilidade e Segurança do Exercício Resistido de Baixa a Média Intensidade, realizado a partir da segunda hora de hemodiálise. A doença renal crônica ela é uma condição clínica caracterizada por alterações tanto na estrutura quanto na função renal. Então, a gente vai ter essa perda lenta, progressiva e irreversível dessa função. A doença é dividida em 5 estágios e nesse último já é indicada a terapia renal substitutiva, né? Que seria a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal. A perda da função renal, então, vai gerar acometimentos musculoesquelético e cardiovascular e implicando, né, em repercussões na redução de força e massa muscular, além também do comprometimento da capacidade física e funcional. Então, a alta prevalência de sedentarismo nessa população gera um maior risco de morbidade e mortalidade, e em programa, então, de exercício tem sido preconizado para os pacientes em hemodiálise, por se tratar, né, de uma estratégia segura, com uma alta adesão e também por possuir resultados satisfatórios. Então, na maioria dos estudos atuais, os protocolos de exercício eles foram conduzidos nas 2 horas iniciais ali da hemodiálise, para aumentar a segurança do procedimento e também evitar alguns efeitos adversos. Porém, restringir o tempo de aplicação desses exercícios pode diminuir a assistência, né, que a gente poderia dar para o maior número de pacientes e aumentar também o número de equipamentos a serem utilizados. Então, o objetivo é avaliar a viabilidade e segurança do exercício resistido de baixa a média intensidade realizado na terceira hora de hemodiálise. Então, trata-se de um estudo transversal. Ocorreu entre agosto de 2022 e fevereiro de 2023 na unidade do sistema urinário do Hospital Universitário, foi aprovado pelo Comitê de Ética e os pacientes interessados em participar do estudo, eles assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e foram informados sobre todo o processo da intervenção. Os critérios de inclusão eram adultos de ambos os sexos, eles precisavam estar hemodiálise por um período mínimo de 3 meses e precisavam estar realizando sessões ali de hemodiálise 3 vezes por semana. Os critérios de exclusão foram pacientes com morbidades graves e em estados mais instáveis, hospitalizados nos 3 meses anteriores, que possuíam limitações físicas e funcionais que impossibilitassem ali a realização do exercício. Então, o protocolo de exercício. Inicialmente, eram realizadas sessão de exercício resistido só para fazer a familiarização com o paciente ali, com o power leg, né, e os halteres. Power leg era utilizado mais no membro inferior e os halteres no membro superiores. Para determinação também da carga ali de treinamento, que a gente utilizava a escala de percepção de esforço e mantinha ali de 2 a 6, porque indicava, né, uma intensidade leve a moderada. Posteriormente, os pacientes eles foram submetidos às 3 sessões então de exercício resistido durante a hemodiálise. Eles passavam por um processo de randomização para a ordem ali, né, da intervenção, que seria na primeira hora, na segunda ou na terceira hora de hemodiálise. Todo o procedimento foi aplicado e monitorado pelos fisioterapeutas. Foram realizadas 2 séries de 15 repetições de cada exercício. Os pacientes que apresentavam fístula arteriovenosa apenas realizavam os exercícios no membro superior contralateral e a carga era modulada de acordo com o Borg. Então, a avaliação da pressão arterial, da frequência cardíaca e da saturação periférica de oxigênio, além da percepção de esforço, eram realizadas a cada 5 minutos, né, no decorrer do treinamento e após 5 e 10 minutos do término do protocolo. A presença de sintomas também era monitorada continuamente durante o exercício e durante a recuperação. Os critérios para interrupção seria a presença de sintomas, alterações abruptas ali da pressão arterial, frequência cardíaca também superior a 120 batimentos por minuto ou inferior a 50, e a saturação de O2 também menor que 90%. Além também de alguma alteração no acesso vascular dele ali. Então aqui a gente tem algumas imagens, o power leg sendo utilizado para a realização de exercício do membro inferior e do superior com os halteres. Análise estatística. Os dados eles foram impressos em média de desvio padrão, mediana intervalo interquartil ou número de casos e porcentagem, quando apropriado. Foram realizados demais testes para a tipo e normalidade dos dados. Foi considerado o valor de P menor que 0,05 para diferença estatisticamente significante e as análises foram todas realizadas pelo Stata. Então, aqui no fluxograma, a gente tem que 108 pacientes foram elegíveis para o estudo e foram excluídos 90 pacientes, né, por análise de prontuário ou entrevista, restando apenas 18. Então, aqui, na tabela 1, foram coletados dados demográficos, clínicos e laboratoriais dos pacientes. A idade variou ali entre 59 anos. A hipertensão arterial foi a comorbidade com maior incidência e etiologia também. E os pacientes estavam bem dialisados. Na tabela 2 é exposto o peso pré-dialítico, a pressão arterial, a frequência cardíaca e a saturação periférica de O2 em repouso nos 3 dias de avaliação. Então, como os dados são apresentados aqui na tabela, a gente não teve diferença estatisticamente significativa entre a primeira, a segunda e a terceira hora de exercício intradialítico para essas variáveis. A figura 3 aqui traz os valores, né, da pressão arterial, da frequência cardíaca, da saturação periférica de oxigênio a cada 5 minutos, né, do decorrer do treinamento e após 5 e 10 minutos do protocolo. E também a gente não teve diferença estatisticamente significante. Ela 3 traz pra gente aqui o tempo e carga dos exercícios resistidos e o esforço percebido nos 3 momentos. E a única diferença estatisticamente significativa que traz pra gente é a carga de flexão do joelho, que foi maior na primeira hora de exercício. Ao todo, foram registrados, então, 7 intercorrências durante a realização dos exercícios. Dessas 7 intercorrências, 4 foram na terceira hora da hemodiálise.
e apenas um precisou interromper o protocolo. Apesar do maior número de intercorrências, o exercício na terceira hora da hemodiálise foi viável, pois 89% dos pacientes conseguiram finalizar o protocolo. Então, como conclusão, o exercício resistido realizado na terceira hora de hemodiálise se mostrou viável e seguro para a respectiva população estudada. Entretanto, a presença de sintomas deve ser identificada e monitorada continuamente.